Bom, Alexandre de Moraes mandou prender o Felipe Martins, depois de ter mandado colocar ali tornozeleira eletrônica e determinado a sua prisão domiciliar. Felipe Martins supostamente teria descumprido uma medida judicial, que era não acessar as redes sociais, segundo Alexandre de Moraes. Muito perigoso, né, o Felipe Martins de sua casa acessar as redes sociais, poderia convocar de repente um ciclo de oração, né, para poder combater o mal, né? E aí Alexandre de Moraes determinou isso e foi feita uma denúncia. Uma pessoa enviou um e-mail ao Alexandre de Moraes, aos assessores do Alexandre de Moraes, denunciando o Felipe Martins de ter utilizado uma rede social. Bom, a informação que se tem é que essa denúncia chegou até a equipe de Moraes através de um e-mail com um print de uma visualização ou de um acesso por Felipe Martins no LinkedIn, ao perfil dessa pessoa que estava denunciando, né? Essa pessoa enviou esse e-mail, poucas horas depois, Alexandre de Moraes determinou a prisão preventiva ou que seja de Felipe Martins. Então, o grande ponto aqui não houve uma investigação, não houve o apurar de fatos para determinar se essa informação era verdadeira ou não, se esse e-mail era verdadeiro ou manipulado ou não, se esse acesso pelo LinkedIn era do Felipe Martins ou não, ou de algum parente usando a sua conta, ou de repente de algum hacker que, para prejudicar o Felipe Martins, de repente a própria pessoa que o denunciou acessou e fez essa ação com a sua rede social para prejudicá-lo, até porque tem diversas pessoas querendo prejudicar as pessoas envolvidas com o Bolsonaro e toda essa história, né, do 8 de janeiro, trama golpista, etc, né? Felipe Martins já teve uma prisão anterior decretada a partir de uma notícia em que se constatou depois que a notícia era falsa e essa prisão preventiva anterior foi revogada, e mais uma vez uma decisão afobatória, né? Essa agonia desse juiz, se é que se pode dizer, porque geralmente o juiz estuda para ser juiz, né? E ele foi nomeado, o doutor Moraes, né? Então ele está em um cargo nomeado e está preso o Felipe Martins. Bom, quem é o autor dessa denúncia? Aí é que fica a história um pouco mais interessante, né? Se é que já não está interessante o suficiente. Eu vou mostrar para vocês uma imagem aqui. Eu quero que fique entre nós, eu não tenho certeza. Aí eu vou mostrar uma imagem de uma informação que eu vi na rede social X, o antigo Twitter, de que supostamente essa denúncia feita para o e-mail da equipe de Moraes, através do e-mail, desse acesso do Felipe Martins ao LinkedIn, teria sido feito por um ex-integrante de uma equipe inicial de governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom, uma pessoa que foi afastada desse cargo ainda em 2019, ou seja, no primeiro ano de mandato de Jair Messias Bolsonaro, segundo fontes, por pressão de Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho, na época, não tinha falecido ainda, estava vivo. E todo mundo sabe que, em alguns pontos, o governo Bolsonaro foi influenciado por Olavo de Carvalho, seus conhecimentos, sua influência, né? Então, a informação que se tem é que esse cidadão que denunciou o Felipe Martins através do e-mail é o Roquete. Esse cidadão aqui é a informação que se tem, tá? Eu não tenho certeza disso, mas o que se está se espalhando é que é esse cidadão aqui. Esse tweet diz aqui, o denunciante é Ricardo Wagner Roquete, ou Roquete, eu não sei muito bem como é que se pronuncia. Coronel formado da Força Aérea Brasileira e foi demitido de cargo no MEC, né, em março de 2019, durante o governo Bolsonaro, antes mesmo da pandemia, sob pressão de Olavo de Carvalho e sua influência provavelmente. Denunciou Felipe Martins, segundo aqui o tweet dessa moça, né, a Alexandre de Moraes por suposto acesso ao seu perfil. Ou seja, o Felipe Martins teria acessado o perfil desse rapaz aqui, o Roquete, pelo LinkedIn.
E aí o Rocket fica visível para quem não conhece o LinkedIn, as pessoas conseguem ver quem acessou o seu perfil, e ele foi lá e fez essa denúncia, segundo esse tweet, né, por suposto acesso violando, né, essas restrições judiciais. Rocket ou Rocket, enfim, né? A pergunta que fica, eu acho que a principal reflexão que a gente tem que fazer é a seguinte: se de fato o Felipe Martins acessou o LinkedIn, né, pode ter ocorrido duas coisas. A primeira delas é o Felipe Martins acessou sem saber que poderia estar sendo visto apenas acessando. Quando a gente vai numa rede social como, por exemplo, o Instagram, o Facebook, o YouTube, se a gente não comentar, ou curtir, ou seguir, ou repostar, que seja, a gente fica com a impressão que ninguém está nos vendo, que nós estamos anônimos, né? E talvez o Felipe Martins tivesse com essa impressão. Quando o Alexandre de Moraes dá uma determinação do tipo, Bolsonaro, quando estava em prisão domiciliar, por exemplo, não poderia usar redes sociais, não poderia usar o Instagram, não poderia usar o YouTube, não poderia usar a sua rede social. Porém, se ele entrar no Instagram, ver algumas coisas, ver, né, alguns stories, alguns vídeos e fechar o Instagram, ninguém vai conseguir saber que ele abriu o Instagram e usou, né, porque ele não curtiu nada, ele não comentou, ele não postou. Então, ele não exerceu uma ação visível e as pessoas não ficaram sabendo que ele estava usando a rede social. Acredito que o Felipe Martins possa, se é verdadeira a informação que ele usou o LinkedIn, ter se sentido da mesma forma. Ele entrou, visualizou algumas coisas, pode ter quisto ver algumas coisas, investigar algumas coisas e saiu. Só que o LinkedIn ele tem uma mecânica um pouco diferente, ele mostra às pessoas quem visualizou o seu perfil. Como é, por exemplo, às vezes no TikTok. Se alguém entrar no seu perfil no TikTok, durante um certo tempo sem entrar pessoas, o TikTok vai avisar você, fulano de tal visitou o seu perfil. E aí, se foi de fato isso que aconteceu, se é verdadeira essa notícia e essa denúncia, é muito perigoso o Alexandre de Moraes estar tomando essa decisão, se bem que ele já se acostumou a não ter consequência pelas suas atitudes displicentes, né, e afobatórias. Então, meio que não vai dar em nada se essa decisão for revogada depois sendo revista, caso seja isso que aconteça, né, e se tome ali o conhecimento de que não era verdade. Não vai acontecer nada para ele, pelo menos por enquanto, né, na realidade atual, porque já aconteceu isso antes e ele ficou por isso mesmo. Ele não pagou por nada das atitudes errôneas que ele cometeu, pelos erros e pelas pessoas que ele prejudicou e da forma que prejudicou. Então, pouco vai mudar, né? Ele deve estar pouco se lixando para isso. Mas, de qualquer forma, se o Felipe Martins acessou, foi displicente. Precisamos chegar nessa conclusão. Estamos diante de um ministro do STF que tem um poder absurdo nas mãos, um poder judiciário, né, decisório, de restrição de liberdade, de prisão, né, absurdo nas mãos, e não podemos brincar. Então Felipe Martins e a sua equipe, né, provavelmente sua equipe o orientou, mas ele por si só acho que subestimou a capacidade de prejudicar, né, o outro, que o Alexandre de Moraes demonstra ter nesses últimos meses, nesses últimos anos, em suas decisões. Subestimou e se deu mal, agora está preso. O advogado do Felipe Martins, o Jeffrey Chiquini, né, como sempre, muito pontual e na grande maioria das vezes coerente com suas posições, disse que acha que se trata mais de uma questão vingativa mesmo. Eu acredito muito na narrativa de que o Alexandre de Moraes é uma pessoa com tendências egocêntricas, que gosta de massagear o próprio ego e faz determinações judiciais, e a pessoa, por pequenos desvios ali, aí ele olha e fala, você então quebrou essa medida judicial, então vai preso, para que sirva de exemplo. Sabe aquelas bem organizações que a gente conhece, das comunidades, que diz assim, vai ficar de exemplo, pronto, acho que é mais ou menos por aí.
Eu quero que você deixe aqui embaixo, nos comentários desse vídeo, a sua opinião. É muito importante para a gente tentar entender, né, raciocinar junto o que está acontecendo nesse cenário e quais são as próximas coisas que podem acontecer, porque isso vai guiar o país e a política, né, nesse ano de 2026, que é um ano importantíssimo, ano de eleição, ano que, inclusive, o Alexandre de Moraes pode ser impeachmentado, provavelmente está buscando alternativas de pressionar a sua posição para que isso não aconteça, os senadores, etc. Né? Que inclusive alguns abriram mão de parte do seu recesso do final de ano para tentar colocar um novo pedido de impeachment para o Alexandre de Moraes. Se inscreve aqui no canal que eu falo sempre sobre política, sobre progresso. Não sou progressista no sentido da esquerda. Sou uma pessoa que me considero de direita, porém falo sobre progresso de fato, oportunidade de trabalho, de política e de um papo que pensa em progredir, não progressismo, né? E evoluirmos como país, se Deus quiser. Se inscreve no canal e deixa seu comentário e até o próximo vídeo.